Fala galera, Vinícius aqui. Hoje eu quero mostrar para vocês 3 caminhos possíveis que vocês conseguem tirar muito dinheiro com inteligência artificial. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, então, que o mercado tá de IA tá começando a ficar mais, já está aquecido, e a tendência é que nos próximos 2 anos, pelo menos 2, 3 anos, fique mais aquecido ainda, você já sabe, né? Eu falei sobre isso nesse vídeo aqui, ó, vou deixar aqui no cardzinho, que eu falo que você precisa aprender automação de inteligência artificial. Cara, é uma habilidade que vai ser um game changer na sua vida nos próximos meses e anos. Isso é inegável. Lá eu deixo algumas informações do porquê que isso está crescendo tanto e do porquê das necessidades das empresas em cima de profissionais que saibam implementar esse tipo de infraestrutura com IA. Mas o ponto aqui que eu quero trazer nesse vídeo é quais são os caminhos possíveis que você consegue tipo, seguir, que você consegue trilhar para conseguir atingir a escala. E claro, isso daqui é com base na minha experiência e na minha análise de mercado. Não, eu não sou o senhor da verdade. É óbvio que tem pessoas que vão conseguir pular alguma dessas etapas ou começar já numa etapa muito mais à frente, mas esses são os caminhos que eu acho que fazem sentido. Então, eu vou começar com o primeiro aqui. O primeiro, ele é um caminho mais voltado para uma pessoa que é um pouco mais low profile e que às vezes, por exemplo, tá vindo do mercado ou no mercado de programação e quer aprender essas coisas, agentes de IA, ou tá vindo de um mercado de marketing digital e tá querendo aprender essa nova onda de IA, ou realmente às vezes caiu de paraquedas aqui e só tá querendo aprender para conseguir, porque achou interessante ou porque quer se especializar nisso, de inteligência artificial. Então, para esse primeiro, vamos dizer assim, para essa primeira trilha, né, para esse primeiro caminho, o primeiro passo, e não só dessa primeira trilha, mas de todas, vai ser prestar serviço. Para mim, você conseguir prestar serviço para uma outra empresa te dá uma experiência muito grande. Dá uma experiência que nenhum curso, em nenhum lugar que você vai conseguir aprender. Porque é ali que você vê que onde dá problema, onde não dá, o que você consegue fazer para melhorar, esse tipo de coisa. Então, o serviço para mim é a melhor escola que você vai ter. Óbvio, precisa aprender um pouco antes, né? Você precisa ter a basezinha mínima antes, mas ali, a partir que você tem a base, já conseguiu desenvolver algumas coisinhas ali, alguns fluxozinhos ali de brincadeira ali, pô, taca pau para prestar serviço nisso. Ah, Vinícius, mas como que eu consigo os primeiros serviços? Aí, pô, aí tem muitas estratégias, né? Você vai ter muitas estratégias de prospecção. Você pode prospectar por telefone, você pode prospectar por, sei lá, disparo no WhatsApp, você pode prospectar por disparo, às vezes, até no Instagram, o LinkedIn. Você pode prospectar com scrapping, né? Você faz essa questão, por exemplo, de entrar em contato por telefone, mas, por exemplo, a coleta desses leads são automáticas, né? Então, assim, pode fazer isso por e-mail também. Então, assim, tem muitas possibilidades. Tá? Inclusive, aqui no primeiro link, tem o link da minha comunidade, e lá eu ensino você do zero. Eu ensino as pessoas do zero lá a produzir a inteligência artificial e também ensino, vamos dizer assim, que esses caminhos da onde você consegue trilhar para fazer essas prospecções. Tá? Então, o primeiro link aqui na descrição ou nos comentários. Mas a questão de como conseguir o primeiro serviço é algo que, assim, tem muitas vias. Mas, assim, o padrão de você, às vezes, prospectar por ligação, telefone, acaba sendo, vamos dizer assim, que o mais, entre aspas, fácil, tá? Bem entre aspas, fácil. Porque se você consegue, vamos dizer assim, chamar a atenção de uma pessoa ali pela ligação e tal, e você consegue colocar essa pessoa para testar sua automação, geralmente aquilo brilha o olho, sabe? Aquilo, puta, o cara olha e fala, pô, que legal, ó, o que dá para fazer, tal, 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 se eu colocar isso aqui ia ser muito bom, tal, 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 vai me ajudar muito. E aí você pode até mesmo oferecer um trial para essa pessoa, você implementa na empresa da pessoa, sei lá, por 7 dias, e aí, se a pessoa, depois de 7 dias, a pessoa não quiser, você só tira e já era. Se ela quiser, se ela gostar, quem geralmente gosta muito, principalmente se você conseguir organizar certinho para deixar ele redondinho, cara, as empresas geralmente piram nisso e aí acaba fechando com você. E aí você pode até colocar um valor menor para tipo, ter uma rotatividade de clientes melhor, né, nesse começo, só para você realmente adquirir experiência, adquirir portfólio e etc, para conseguir passar mais segurança nas próximas prospecções e contratações. Então, quando você escolhe e quando você começa a fazer essa parte de serviços, o que é muito importante é escolher um nicho. Então, escolha um nicho e ataca ele. Então, não tenta atacar, puta, o que der.
Não, escolhe um nicho e ataca ele, porque você, ficando proficiente nesse nicho, você sabe quais são as dores, como que você tem que abordar o cara, como que, puta, o que que esse cara tem de problema recorrente, por quê? Porque tem todas as outras que você atendeu, geralmente tinha esse mesmo problema, então provavelmente ele também tem. Então, fica mais fácil de você conseguir abordar, porque você já sabe os problemas que aquele nicho tem. Então, escolha um nicho, muito importante. Então, beleza, você escolheu o nicho, tá começando a conseguir pegar uns serviços e tal, tá começando a já ter, vamos assim, que uma cartela de clientes, já, já fica na hora de você começar a pensar em como escalar isso. Então, para isso, você pode começar, por exemplo, a templatear o seu serviço. Então, você, na hora de ofertar para a pessoa, óbvio que você pode fazer as alterações de acordo com a empresa dele, não tem problema nenhum. Mas você consegue já, tipo, ter, vamos assim, uma gama de 5, 8, 10 serviços prontos ali, que você pode só plugar no negócio dele, às vezes, para fazer esse trial, né? Por exemplo, você pode só plugar ali e alterar algumas informações para as informações do negócio dele e pronto. E aí fica muito mais rápido, fica muito mais dinâmico para você conseguir fazer o teste, e aí depois você só personaliza as partes que ele precisa ali, e isso faz você ganhar tempo. Para você conseguir implementar os projetos nas empresas, você ganhando esse tempo, você tendo essa dinâmica muito mais acelerada, faz com que você consiga, você tenha uma agenda para conseguir vender mais. Então, isso acaba agregando muito valor para você e agrega valor para sua escala também, porque aí dentro desse processo, quando você já tem um processo meio templateado, você consegue até mesmo contratar uma pessoa e fazer essa pessoa seguir esse processo. Então, contrata uma pessoa para desenvolver no seu lugar, e aí você fica mais focado na venda. Ou contrata uma pessoa para venda e você fica mais focado no desenvolvimento. E aí, depois de um tempo, você pode contratar para as duas frentes, uma para venda e uma para o desenvolvimento. E aí você só fica na gestão de onde conseguir mais lead, como melhorar a infraestrutura do negócio, ficando mais na parte de planejamento estratégico. Então, essa parte de escala é importante que você tenha essa mentalidade de sair um pouco do operacional o quanto antes. Nem que isso faça com que você ganhe um pouquinho menos porque você tem que contratar gente, tá? Mas isso é importante. Aí você consegue, na próxima etapa, começar a escalar o teu negócio com publicidade. Então, seja em ads, seja em ads, seja com influencer, seja com qualquer coisa, você consegue começar a escalar o seu negócio e ofertar os seus serviços. Então, isso é muito interessante. Quanto mais você conseguir ofertar serviços em ads e, vamos dizer assim, que conseguir socar mais dinheiro para conseguir ter retorno, mesmo que no começo você coloque muito dinheiro para ter um retorno menor, mas vai crescendo com o tempo, isso já é bom para você gerar branding para sua marca e você conseguir crescer como marca também. Não só como o serviço, mas você ganhar um reconhecimento dentro daquele nicho. E aí vamos dizer assim que a última escala, então a quarta escala seria essa: potencializar o teu processo com publicidade. E a última etapa desse processo, você tem algumas opções. Isso daqui vai muito de pessoa para pessoa, do que a pessoa vê como, puta, eu quero fazer isso, eu quero ir para esse lado, não quero. Aí é muito do individual. Que seria você conseguir, ou você mantém essa escala, mantém esse padrão da publicidade e melhora, e vai criando melhoria, e vai crescendo dentro do ecossistema. Ou, como você já tem um sistema templateado, quando você consegue templatear um sistema, que você consegue ver que 10, 15 negócios já tem a mesma infraestruturinha ali, quase tudo muito parecido, você consegue criar um SaaS. E aí você criando esse SaaS, você consegue parar de vender tempo, porque mesmo que você já tenha funcionários, você está vendendo o tempo dos seus funcionários. Então, quando você tem um SaaS, você deixa de vender tempo e começa a vender um serviço pronto, que o próprio cliente passa a gerenciar. Então, isso pode acabar te dando uma escala muito mais interessante, quando você consegue criar esse SaaS. E por que eu não acho que é interessante, por exemplo, você às vezes começar com um SaaS, se você tá do zero? Porque às vezes você não sabe qual que é a necessidade do cara, não sabe qual que é os problemas, aí você faz um SaaS bem mais ou menos, aí tem que ficar toda hora fazendo melhoria, e aí, em geral, é melhor quando você já tem domínio de uma frente, já sabe os problemas, já sabe o que ocorre, como soluciona, e aí depois você cria um serviço mais automático para isso. Mas não é todo mundo que vai querer criar um SaaS. Então, a outra opção que eu vejo para você conseguir escalar isso é ir para gringa. Você começar a estudar inglês, quando começar a vender um servicinho, começar a entrar o dinheiro, é fundamental na minha visão, porque o mercado internacional é um mercado que tem muito mais empresas para você conseguir atingir, muito mais empresas conscientes de IA, porque eles já estão muito à frente, eles já estão 1 ano e meio, 2 anos na frente, que as empresas já começaram a ter esse movimento de contratar IA, então eles já estão, é um mercado muito mais aquecido para isso.
e que tem uma moeda 5 vezes mais poderosa que a nossa. Então, é uma uva, né, para você conseguir pegar lá, porque não é incomum lá fora você conseguir contratos de 2 a 5 mil dólares por contrato. E, pô, por mais que aqui também dê para pegar, às vezes, contratos de 15, 20, 30 mil reais, as empresas que vão estar dispostas a pagar esse valor são muito menores. Já lá fora, são empresas médias. 2, 3 mil dólares, às vezes, não é uma empresa gigantesca que está pagando isso. Então, é algo que é muito interessante. Escalar para o internacional é muito interessante, mas para isso você precisa pelo menos dominar o inglês para conseguir fazer a reunião ou contratar pessoas lá fora para fazer esse processo para você. Mas você tem que ter essa consciência para conseguir escalar lá para fora. E você consegue também fazer todas essas opções, tá? Você consegue escalar, continuar escalando aqui dentro, você consegue escalar lá para fora e você consegue criar um SaaS. Inclusive, se você criar um SaaS e você vê que lá fora as demandas, os problemas são os mesmos, você consegue criar um SaaS global. Você consegue criar um SaaS global e isso é muito interessante, porque qualquer 10, 20 mil dólares que você consiga num SaaS viram 50, 100 mil aqui, né? Então é muito dinheiro pra gente. Então, beleza. Segunda trilha, vamos lá. Agora vai ser mais rápido, porque essa primeira, ela dá uma base muito geral de todas. Então, a segunda trilha, a gente vai também começar no serviço, então o processo é o mesmo, começa serviço, prospectando, tal. Só que aí você se especializa num nicho e tal, só que esse caso, ele é para pessoas que, por exemplo, já tem uma empresa, ou já tem um amigo que já tem uma empresa dentro do nicho que ele conseguiria, tipo, abordar para fazer isso, virar lá dentro da empresa dele, ou se você tá dentro de uma empresa que tem esse tipo de abertura para você conseguir propor coisas diferentes e você conseguir ganhar em cima disso, é uma opção, tá? É uma variação de opção. Por quê? Você consegue, se você tentar se especializar nesse modelo, você consegue, por exemplo, propor parcerias comerciais. Então você entra lá dentro do negócio do cara e fala, ó, você tá ganhando tanto, então se eu conseguir aumentar suas vendas para tanto, eu ganho um percentual. A gente faz, sei lá, nesses ganhos sobressalentes, a gente faz percentualmente, sei lá, 50-50, 30-70, sei lá, qualquer coisa assim. E aí, isso acaba sendo interessante, porque o cara vai passar a ganhar mais sem fazer nada, e você também vai ganhar um percentual bom em cima de um faturamento às vezes alto. Então, isso já é muito interessante. Aí você consegue. Então, você fez isso e conseguiu começar a ter alguns cases, já fica muito interessante, porque aí você consegue usar esse case para ofertar para outra empresa do mesmo nicho. E aí você oferta para outra, aí você oferta para outra, e aí você vai ganhando sempre em cima de percentuais dessas empresas. Óbvio, tem a parte ruim que você tem que entregar, você é obrigado a entregar resultado. Se você não entregar resultado, você não ganha. Não é coisa que no primeiro modelo lá você ganha. Então lá, aqui você tem que entregar resultado, senão você não ganha. Mas é um modelo que é interessante. Para quem tem esse conhecimento de funis, tem esse conhecimento de como estruturar um processo de venda, talvez seja bem legal. Ou para quem já tem a própria empresa que quer implementar, ou tem empresa com amigos, que tem empresa do mesmo nicho também, quer implementar nos outros amigos para conseguir potencializar deles e ganhar com isso, acho que é a melhor opção. E aí, os passos subsequentes são iguais da primeira trilha. Então, você começa a implementar num monte de empresa. A partir disso, você consegue templatear a solução. Templateou a solução, você consegue começar a escalar essa solução, contratando pessoas para fazer as implementações. E você consegue aumentar o processo de escala com publicidade depois. Depois de aumentar o processo de escala com publicidade, você tem as opções. Vai para a gringa, vai lá para fora, continua a expansão, ou cria um SaaS, ou os três ao mesmo tempo, novamente. Então você acaba tendo essa opção. O maior diferencial é que esse aqui é para um público diferente do que daquele primeiro. Ele é um público que já está mais inserido e que já tem, vamos dizer assim, que oportunidades claras para conseguir trabalhar isso diretamente. Fechou? Então, acho que esse segundo caminho é muito interessante e que você consegue também ganhar margens, dependendo do mercado, violentas com a implementação disso e uma divisão de lucro parcial. E aí, a última opção, o último caminho, é o caminho, vamos dizer assim, que até que eu tô seguindo. Né? Você tem algumas variações desse caminho, mas é um caminho que eu tô seguindo agora e que eu, particularmente, acho muito interessante. Eu acho que é um caminho que tem, sim, um trabalho. Você vai trabalhar muito, às vezes mais do que nos outros dois caminhos que eu falei, mas também tem um retorno muito interessante, que é o caminho de você começar a ir para lados de produção de conteúdo. Dentro dessa, vamos assim, que dessa trilha,
Você vai também começar com serviço. Para mim, é a base. Das 3 trilhas, a base é serviço. Você tendo serviço, você entendendo as necessidades de clientes, fica muito mais fácil de você conseguir entender o todo depois. Você conseguir implementar para outras áreas, você conseguir implementar para outros clientes. Então, acho que serviço é a base de tudo dentro desse mercado. Você vender serviço é o que faz você conseguir ganhar experiência e ganhar expertise com aquilo. Novamente, Vinícius, eu não comecei com serviço e hoje estou ganhando milhões. E é totalmente possível, não estou falando isso. Estou falando assim que por uma média, vender serviço vai ser muito interessante para você conseguir ter esse aprendizado de linha de frente. Então, beleza, começamos com serviço, vendemos serviço, começou a ganhar experiência, expertise, aí você vai criar uma rede social voltada para o nicho que você está fazendo. Vinícius, eu estou no nicho, sei lá, imobiliária e a rede social melhor vai ser o Instagram. Então, cria um Instagram e começa a produzir conteúdo em cima de coisas de automação voltada para imobiliária, automação com IA voltada para imobiliária, coisas assim que são diferentes, que chamem a atenção, porque dessa forma, vamos dizer assim, que o seu nicho sendo atingido, você vai ganhar mais relevância dentro do seu nicho, né, para você conseguir ofertar esses serviços. Você vai conseguir cobrar mais caro dentro desse nicho, porque você acaba ganhando autoridade, e você vai conseguir lead gratuitamente só por produzir conteúdo. Então, a questão de produção de conteúdo é muito interessante. Tá? Ela é realmente muito interessante. Eu digo por experiência própria de estar produzindo um canal aqui no YouTube, que ela é fenomenal. O meu, eu produzi, vamos dizer, um nicho mais abrangente, pegando o IA como um todo. Mas o que eu acho que fica mais interessante é você, às vezes, pegar para nichos específicos, porque aí você consegue se destacar e vender o seu serviço com muito mais facilidade. Então, beleza. Você criou a sua rede social, está começando a produzir conteúdo, está começando a ter seguidores e tal. Naturalmente vão aparecer clientes querendo comprar o seu serviço e vão aparecer pessoas querendo aprender com você como você faz aquilo. E aí você tem as opções. Ou você, para esse cara que está querendo aprender, ou você cria um curso do zero, tá? E dá uma mínima manutenção nele. E vou falar que é um pouco trabalhoso, porque o mercado de IA se adapta muito rápido. A cada 3 meses você tá tendo que mudar conteúdo, é meio chatinho. Mas tem o seu retorno. Ou você faz isso, ou você vai pro lado de mentoria, de você vender no 1 para 1, né? O seu conhecimento no 1 para 1, e aí você ensina as pessoas no 1 para 1. E aí você consegue cobrar um valor mais caro. Ou você tem a terceira opção, que é se afiliar a algum curso. Então, por exemplo, o meu curso. Vou te deixar aí de indicado. Pô, Vinícius, segui a tua estratégia lá. Comecei a criar a minha rede social certinho dentro do meu nicho. E começou a aparecer umas pessoas. Aí eu conversa, por exemplo, comigo e eu te oferto um link de afiliado, por exemplo. E aí você vai ganhar, sei lá, 30% da venda, um exemplo X, né? A gente aí faria um acordo, você ganha um X% da venda, e você não precisa se preocupar com a produção de conteúdo, com a manutenção desse conteúdo. Você só se preocupa em, vai ganhar aquele dinheiro ali de uma forma, vamos dizer assim, entre aspas, fácil. E aí você consegue ganhar essa grana, e quando, sei lá, for um cara, puta, eu quero mais atenção, quero mentoria, aí você oferta a mentoria para ele por um preço maior. Dessa forma você não desvia tanto seu foco de ter que ficar indo para essa lado de produzir um curso, produzir uma comunidade, qualquer coisa do gênero. Serviço, mentoria, curso, seja seu ou de terceiro, que você pegue no afiliado. Próximo passo disso, você pode replicar esse último passo, porém, lá fora. Então você pode começar a produzir uma rede social lá fora, falando inglês, explicando em inglês as coisas, e começa a vender serviço lá fora. Aí você começa a criar rede social falando sobre aquele nicho, a IA naquele nicho, lá na gringa também em inglês, e aí você consegue replicar o mesmo modelo. Vende ou curso ou afiliado lá fora, vende mentoria lá fora e vende serviço lá fora. Então, dessas 3 formas, você vai conseguir novamente coletar bastante recurso e ir lá com muito mais pessoas querendo contratar e com uma moeda muito mais poderosa. Ou você vai para esse lado, ou você vai para o lado, novamente, de SaaS, que é a nossa carta coringa. Então, o SaaS, você consegue trabalhar ele, né? Da mesma forma que eu expliquei nas outras trilhas, você vai conseguir trabalhar o SaaS e conseguir parar de vender o tempo e começar a vender o serviço, que acaba sendo muito mais escalável. E se você, por exemplo, seguiu e foi para a gringa, você consegue também vender o SaaS na gringa. E isso faz com que seja muito, muito, muito mais escalável ainda. Então acaba sendo uma parada assim, fora do normal,
quando você consegue ir lá para fora. Porém, existe a questão da barreira linguística inicial aí para você conseguir fazer essas produções. Fechado, pessoal. Acho que esses são os 3 caminhos que eu consegui enxergar mais promissores dentro do mercado. Mas, e você? Qual que é a tua... Qual que é a sua visão sobre esse mercado? Qual que é a sua visão de um caminho possível que eu às vezes não abordei aqui? Deixa aqui no comentário essa sua visão aqui, que eu gosto de ter essa interação com o pessoal, porque é muito bacana. Então, novamente, se você quiser aprender do zero, aqui no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado vai estar o link da minha comunidade. Lá você aprende do zero a desenvolver agentes até a parte da venda. Tá? Então você consegue gabaritar essa parte do serviço lá dentro da minha comunidade. E, claro, lá tem meu suporte ali a semana toda para você sempre tirar dúvidas e conseguir, vamos dizer assim, que acelerar o seu processo dentro desse mercado, que só tende a crescer. Então por hoje é isso, pessoal. Então, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.